você nesse instante, curve sua cabeça, feche seus olhos, não deixa nada de distrair a sua atenção, focalize o seu alvo, que é Jesus, adore a Ele, pense nele, viva para Ele, comece a adorar no seu espírito, comece a adorar na sua mente, no teu coração. Não deixe que ninguém venha roubar esse momento agradável da sua vida. Esse é um dia muito especial para a igreja, quando ela se reúne para adorar e louvar o nome do Senhor. É uma noite muito especial, porque hoje pode acontecer coisas extraordinárias em sua vida. Deus, Ele é um Deus de repente Ele abre as portas, de repente Ele te cura, de repente Ele te abençoa, de repente Ele muda a sua história, de repente Ele faz coisas surpreendentes para a nossa vida. Porque Ele é um Deus soberano. Ele não precisa avisar quando Ele vai fazer, como Ele vai fazer e que hora que Ele vai fazer. É de repente. Quando Elias estava andando com Eliseu, ele sabendo que o seu mestre, o seu professor, o seu mentor iria se apartar dele, mas ele não sabia nem a hora, nem o momento. Mas em todo o tempo Eliseu esteve ao lado do profeta Elias, e de repente ele sumiu num redemoinho. Só ficou a capa do profeta para revestir um novo profeta que estava nascendo. É de repente que Deus age. É de repente que Deus faz. É de repente que tudo acontece. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo louvor da Tua glória que foi entoado em nossas vidas, meu Deus. Ah, Deus, que dia maravilhoso que o Senhor nos preparou, meu Pai, para que pudéssemos estar na Tua casa, meu Pai. Alegrei quando me disseram: vamos até a casa do Senhor. E aqui nós estamos, ó Pai, para reverenciar a Tua santidade, para engrandecer a Tua majestade e clamar que o Senhor é soberano, poderoso, um Pai eterno, nosso Deus conselheiro. Tu és o nosso príncipe da paz, Senhor. Que nessa noite os nossos corações podem se abrir para o Senhor, e o Senhor possa descer, meu Pai, e fazer a Tua obra, a Tua vontade. O Teu louvor, meu Pai, seja derramado em cada vida que aqui está, Senhor. Abençoa, meu Pai, prospera, multiplica, meu Pai, dá a cada um deles, meu Pai, a Tua capacidade, meu Pai, a Tua necessidade, Senhor, para que possamos engrandecer e testemunhar que o Senhor olha para um povo que louva, que te chama pelo Teu nome, que se prostra diante de Ti, meu Pai. Eis aqui, Senhor, Tua noiva, pede, Senhor, misericórdia para entrar no Teu reino da Tua glória, meu Pai. Hoje, Senhor, o céu se abriu nesse lugar e continua aberto, meu Pai, para que tudo que o homem ligar nessa terra será ligado no céu, meu Pai. Nós ligamos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Nós não vivemos sem Ti, meu Pai, nós vivemos para Ti. Cristo reviveu e vem nos buscar. Ele está voltando, Ele está vindo. Já podemos ouvir os Teus passos em meio às Suas nuvens. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, a Tua noiva te chama. Vem, a Tua igreja te espera, Pai. Vem, a Tua igreja se santifica na verdade. A Tua palavra é verdade, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nós repreendemos toda a fúria, toda a ação contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor, toda obra infrutífera, toda obra maligna, toda obra contrária. Nessa noite, o sangue de Jesus tem poder para destruir toda ação contrária, porque há poder no Teu sangue, no Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, assim nós oramos e pedimos a Tua bênção para o louvor do Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo mais uma vez. Ele está dando essa rica oportunidade de cultuar o Senhor junto.
porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Agradeço a Deus muito pela vida do pastor Paulo, que Deus continue abençoando a sua vida, pastor, teu ministério, tua casa, tua família, tua igreja, a quem o Senhor confiou nas tuas mãos. Eu quero louvar mais o nome do Senhor pela sua vida, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia com a palavra do Eterno, no livro da Revelação do Apocalipse. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos sobre um tema que muito interessante. Apocalipse capítulo 3. Nós já ministramos essa mensagem lá no julho. Eu busquei de Deus para que Deus pudesse falar ao meu coração. O Senhor todo o tempo falava no meu coração Apocalipse 3:20. Eu quero compartilhar com vocês esse texto maravilhoso. Eu quero que você nessa noite, assim como eu, saia daqui transformado, edificado e encorajado pela palavra do Senhor. Amém? Apocalipse capítulo 3 e o verso 20, um texto muito conhecido, mas que nós podemos tirar muito proveito desse texto, porque é um momento muito especial para a igreja, porque quando nós lemos esse texto que está aqui, vamos acompanhar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos ler mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Louvado seja o Senhor por essa palavra maravilhosa. Deixa eu fazer uma breve introdução desse texto para nós tirarmos algum proveito, porque toda palavra ela é proveitosa, todo texto ele traz muitas informações ricas para nossas vidas cristãs. E esse texto de Apocalipse, João tem uma revelação de uma das igrejas. E a igreja que João menciona no capítulo 3, o verso 20, é a igreja de Laodiceia. Uma igreja muito rica, uma igreja muito soberba, uma igreja que não confiava mais no poder de Deus, mas era uma igreja que confiava nos seus próprios braços. O verso 15, se eu não estiver enganado, 16, fala que essa igreja, ela é pobre, ela é miserável, ela é nu, por pensar em agir dessa forma. Por que isso? Porque o pecado, a falta de compromisso, a falta de reverência ao Senhor, o dono da sua casa, o dono da sua igreja, era tamanha tal que Jesus não pôde ficar dentro daquela casa, dentro daquela igreja, tamanha soberba, tamanha arrogância daquela igreja. É por isso que o texto diz que ele está à porta, porque a atitude daquela igreja, as ações daquela igreja, levaram que o próprio dono da igreja se retirasse da sua própria casa. Mas Jesus ele é tão misericordioso, que quando mandaram ele embora da sua própria casa, da sua igreja, ele ficou na porta, porque ele amava aquele povo, mesmo com todas aquelas mazelas de pecado que aquele povo extraía de si mesmo, ele ficou à porta batendo, falando: olha, eu estou aqui, se alguém me vê, eu posso mudar, eu posso transformar, eu posso fazer uma obra em sua vida, eu posso abrir os seus olhos para você não cair no erro que toda essa igreja está caindo. Esse é o texto de Apocalipse 3:20, mas não é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu só usei esse texto como referência para dizer para mim e para dizer para vocês que Jesus está à porta, querido. E ele bate. E se alguém abrir a porta, ele vai entrar. E se ele entrar, ele diz
que Ele vai entrar na sua casa, e Ele vai ceiar comigo, Ele vai ceiar com você, nós todos juntos vamos ceiar com o nosso Cristo, com o nosso Redentor e Salvador. E o que eu vejo nessa passagem é que nós gostamos de meditar um pouco nas Escrituras, e só no Evangelho de Lucas, onde eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, e deixe aberto no Evangelho de Lucas. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite que Jesus, no seu ministério, Jesus, enquanto andava nas ruas da Palestina, onde Jesus andava pelas ruas de Jerusalém, Jesus entrou em muitas casas, querido. Jesus entrava na casa das pessoas, Jesus dava atenção para as pessoas, Jesus curava as pessoas, Jesus ensinava as pessoas, Jesus mostrava para as pessoas que havia esperança em suas vidas, em suas casas, em suas famílias, em suas ações da forma de viver. Enquanto Jesus andava pelas ruas da Galileia, Ele entrava em muitas casas. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje no Evangelho de Lucas é que o evangelista Lucas, ele conseguiu trazer 5 informações para nós de casas de pessoas que Jesus entrou, porque essas 5 pessoas o convidaram para entrar em sua casa, chamaram o mestre, por gentileza, venha se hospedar em minha casa, venha fazer parte da minha casa. Pessoas que abriram a porta da sua casa para Jesus poder entrar. Porque, querido, se eu e você nós não abrimos a nossa porta da nossa alma, da nossa vida, do nosso espírito para Jesus, Ele não entra. Porque quem entra invadindo, metendo o pé, pulando a janela, é o inimigo, é o diabo, é o próprio Satanás. Porque o evangelista João nos dá uma informação no capítulo 10, no verso 10 do seu evangelho, que o ladrão ele veio para matar, ele veio para roubar e veio para destruir. Mas Jesus ele não veio para isso. Jesus, para entrar numa casa, querido, Ele bate na porta, Ele toca a campainha, Ele espera ser convidado, Ele não entra de qualquer jeito, Ele não entra de qualquer forma. Jesus, querido, Ele está na porta, Ele está ali, Ele está se convidando para entrar na sua casa, porque Ele quer entrar, porque Ele sabe que se Ele entrar na minha e na sua casa, grandes coisas podem acontecer. Mas uma negativa informação é que o diabo também sabe, se Jesus entrar na minha e na sua casa, ele pode perder o jogo, ele pode perder o seu propósito, ele pode perder a sua conquista. Então ele vai fazer de tudo para que Jesus não entre nem na minha, nem na sua casa, e muito menos nas pessoas que estão do lado de fora. Por isso que é uma luta, é uma batalha, é uma guerra espiritual. Porque o diabo sabe do poder de Jesus entrar na casa de uma pessoa. E Jesus também sabe, se ele não for convidado para entrar naquela casa, o inimigo vai destruir. Então o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que Jesus entrou em 5 casas, querido. Só o evangelista Lucas, ele nos ensina que Jesus entrou em 5 casas. E quando Jesus entrou nessas 5 casas, querido, coisas especiais, extraordinárias, coisas incríveis aconteceram nessas casas. E a minha oração é que Jesus continue entrando na minha e na sua casa, e na casa daquelas pessoas que eu e você amamos, que ainda não permitiu que Ele entrasse. Eu quero compartilhar com vocês a primeira casa que Jesus entrou. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o verso 38 e 39. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Vamos acompanhar todos juntos no Data Show. Uma versão só, às vezes a minha versão é um pouco diferente da sua, a sua é um pouco diferente da minha, mas essa versão é que nós vamos seguir. Diz o texto: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão, que é Pedro, estava enferma com muita febre,
e rogaram-lhe por ela. O verso 39, querido. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se, logo serviu-os. Amém? Amém? Olha só, querido. Jesus estava orando, pregando, ensinando na sinagoga, e quando ele sai da igreja, ele é levado por Simão, por Pedro, até a sua casa. Simão, Pedro, abre as portas da sua casa para receber Jesus. E quando Jesus chega na casa de Pedro, querido, tem algo acontecendo muito grave ali. Porque o texto nos deu informação que a sogra de Pedro estava enferma, estava doente, estava com febre. E que nós aprendemos é que Jesus, ele entra na minha e na sua casa, querido, para levar a cura. Jesus, ele entra na minha e na sua casa para levar a cura. Ele entrou na casa de Simão, de Pedro, para levar a cura, para curar a sogra de Pedro, que estava enferma. E hoje, querido, eu falo com toda a convicção que eu tenho, há muitas pessoas enfermas, há muitas casas enfermas, há muitas casas doentes, há pessoas que não abrem a porta da sua casa para Jesus entrar, querido. Ela vai permanecer doente, ela vai permanecer enferma, a cura não chega, o médico vai dar um remédio, o médico vai dar o seu laudo, mas, querido, tem certas curas, tem certas enfermidades que é só Jesus que pode curar, amada. Talvez a sogra de Pedro tomou um comprimido, foi até o posto médico, ela procurou um especialista e a sua enfermidade, a sua febre não abaixava, não passava. Então, querido, tudo indica que essa mulher ficou não desesperada, mas ela sabia que o seu genro servia um Deus, o seu genro tinha um compromisso com o tal de Jesus, e ela creu nesse Jesus e falou: Pedro, abre a porta da nossa casa e mande Jesus vir até aqui. Quando Jesus entra na casa de Pedro, há um clima, há uma atmosfera de enfermidade. Jesus entra na casa de Pedro para curar a sua sogra. Há muitas casas enfermas, querido. Não a minha nem a sua, pela glória de Deus, mas a casa de pessoas que nós conhecemos. Pessoas enfermas na alma, na sua vida emocional. Pessoas entram em depressão, pessoas se isolam, pessoas enfermas no espírito, o espírito está morto. Jesus querendo tocar, revivificar o espírito da pessoa, e a pessoa não abre a porta da sua casa para Jesus tocá-la. Há muitas casas, e essa semana, foi ontem, se eu não estiver enganado, olha só para você ver como as casas estão enfermas, querido. E não falo só enferma no corpo, mas enferma na alma e no espírito também. A minha esposa chegou e falou para mim: moça, você viu? Eu falei: viu o quê? A mãe que vendeu um menininho, uma criancinha aqui em Sorocaba. Eu falei: eu não vi. Ela falou assim: vai passar no jornal, e presta atenção, nós começamos a ver o jornal. Isso demonstra, querido, uma mãe que vem de um filho recém-nascido, é que a casa dessa mulher está completamente enferma. Jesus não está lá dentro, querido, porque quando Jesus está dentro de uma casa, a pessoa, seja ela mulher, seja ela homem ou criança, ela não tem esse poder, ela não tem essa reação, dessa atitude. Agora, a casa que não tem Jesus lá dentro, querido, a pessoa vende a mãe, vende o pai, vende o filho, mata um, mata o outro. Sabe por quê, querido? Porque Jesus não está lá dentro. Quem está lá dentro é o próprio diabo, que veio para matar, para roubar e destruir. Jesus entrou na casa de Pedro e ele curou a sogra de Pedro. Jesus também pode entrar em muitas casas através da minha e da sua oração e curar pessoas, famílias, homens, mulheres e crianças. Que às vezes, querido, nós como a igreja do Senhor que foi nos dado poder, unção e autoridade, nós vimos essas coisas e debochamos, tiramos sarro, nem se importamos. Mas às vezes Deus mostra para nós, no meio de uma televisão,
para falar: olha, está vendo? Ore, interceda por essas pessoas. Quando já se viu uma mãe vendendo um filho. Quando Jesus entra na minha e na sua casa, não tem lugar para essas coisas. Quando Jesus entra na minha e na sua casa, Ele tira o trono de Satanás de lá do meio. A segunda casa que eu quero compartilhar com vocês, está em Lucas 27, em Lucas capítulo 5 agora, no capítulo 5 de Lucas, o verso 27 até o 32. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 27. Amém. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, disse-lhe: segue-me. O verso 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Querido, Jesus entrou na casa de Levi, cobrador de imposto, conhecido também como Mateus. Jesus passa diante de Mateus e chama para o seguir. Mateus então ouve e obedece à voz do mestre e o segue. Quando Levi chega diante de Jesus, Levi fala: Jesus, eu quero dar um jantar em minha casa e eu quero que o Senhor seja meu convidado especial. Jesus entra na casa de Levi, querido, e para surpresa de Jesus, quando ele chega, ele não vê um monte de crente, ele não vê um monte de pessoas que já conheciam as Escrituras. Quando Jesus entra na casa de Levi, de Mateus, ele vê um monte de publicanos, cobradores de impostos, ladrões, homens corruptos, homens que não eram justos, homens que não tinham ainda recebido a virtude de Jesus. Levi tinha recebido, por isso que ele faz uma janta, um almoço, e chama Jesus para sua casa. Quando Jesus entra lá, Jesus vê um monte de homens pecadores. E querido, cobradores de impostos, naquela época, todos nós sabemos que eles eram odiados pelo povo, porque eles extorquiam o povo, eles lesavam o povo, eles eram mal vistos pelo povo. O povo odiava esses publicanos, porque aonde você ia, eles enfiavam a mão no seu bolso, cobravam pedágios absurdos, e eles tinham autoridade de Roma para fazer isso. O poder estava nas mãos a favor dele. E quando Jesus chega, querido, na casa de Levi, aí estavam os escribas, alguns santarrões, e começaram a dizer para ele: mas esse daí não é o Jesus? Não é o Messias? Vai se assentar na mesa com pecadores? Vai sentar na mesa com um monte de ladrão que roubam, extorque o povo? Jesus olha para a cara daqueles mestres, daqueles escribas e fala assim: olha, não são os sãos que precisam de médico, mas sim são aqueles que estão enfermos, aqueles homens que estavam enfermos, querido. Eles ainda não tinham abrido a porta da sua casa para Jesus entrar. E quando Jesus entra naquela casa, querido, Jesus olha para eles e Jesus perdoa a vida daqueles homens.
Uma coisa muito interessante que nós, como os cristãos desses últimos dias, temos que levar em consideração na nossa vida cristã é o perdão, querido. Jesus entrou naquela casa para liberar o perdão, para liberar o recomeço, para liberar a transformação na vida daqueles homens, porque eram covis de ladrões naquela casa. A família de Mateus, que é o Levi, eram todos larápios, eram todos ladrões, eram tudo influenciados pelo pai. Os amigos de Mateus estavam todos juntos e todos eles tinham o mesmo perfil, todos eles bebiam da mesma água que Roma dava para lhe beber. Mas quando Jesus chega ali, Jesus não olha o que eles tinham feito no passado. Quando Jesus chega ali, Jesus não olha o que eles estavam fazendo. Jesus chega naquela casa, querido, e fala: os seus pecados estão perdoados. Eu libero perdão sobre a vida de vocês. E teve uma grande vitória na casa de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus entra na minha, na sua casa, e leva perdão. Glória a Deus. E tem muitos cristãos no nosso meio, infiltrados nos nossos dias de hoje, que não tem perdão em sua casa. Há pessoas que têm rincha dentro da sua própria família. É o fulano que não fala com o ciclano, é o Bertrano que não fala com... É assim. E tem pessoas que dizem que servem a Jesus. Tem pessoas que falam: não, na minha casa Jesus está lá, mas ela não tem, mas ela vive enferma no seu espírito e na sua carne. Mas a pessoa fala que Jesus está lá na minha casa, mas na casa dela não existe perdão, ela não perdoa o próximo, ela não ama o próximo como a ela mesma. E hoje nós estamos vendo isso dentro das casas. E o que Jesus está nos ensinando, querido, é que se Jesus entrou na minha e na sua casa, tem que haver cura, tem que haver perdão, porque isso faz parte do caráter do Evangelho, do reino de Deus. Gente, eu conheço bastante lá no bairro, que fala, que faz, que deixa de fazer, que é isso, mas em sua casa não tem perdão, não fala com o próximo, rejeita a pessoa, escarnece do outro. Se ele vir falar comigo, eu vou ignorar, porque o que ele fez não é justo. O que ele fez não é justo. Mas se eu e você deixamos Jesus entrar na nossa casa, querido, a Bíblia fala que é para nós perdoarmos 7 vezes mais ainda do que você perdoou uma vez. 70 vezes 7. Na casa do crente, quando Jesus entra, querido, tem que haver perdão. Jesus entrou na casa de Levi e ele falou: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, querido. E se a pessoa que ela não se considera como uma pecadora, porque todos nós somos pecadores, a nossa natureza é adâmica, vem de Adão, mas nós somos justificados pelo perdão que Jesus Cristo liberou para a nossa vida, querido. A nossa vida é transformada, não porque nós somos bons, não porque nós temos força suficiente. A nossa vida só é transformada ao arrependimento, porque Jesus entrou na minha e na sua casa, querido, e fez uma obra, porque antes nós éramos piores do que esses homens. Glória a Deus, aleluia. Jesus entrou na casa de Mateus para levar o perdão. Terceira casa que Jesus entrou, Evangelho de Lucas ainda, capítulo 8, e o verso 41. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Lucas 8, 41 diz assim: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Essas pessoas, querido, faziam questões que Jesus entrasse em suas casas. Essas pessoas, querido, abriram a porta da sua casa
não é para o seu parente, para o seu amigo, não que nós não devemos fazer isso, temos que fazer isso, mas o mais principal da vida do ser humano não é abrir a porta para o seu amigo entrar, para o seu primo, para o seu parente, mas o ser humano, querido, precisa abrir a porta da sua vida, da sua casa, para Jesus entrar. Porque se Jesus não entrar, querido, tem um monte de gente querendo entrar naquela casa, um monte de gente, mas um monte de deuses, menos Jesus. Olha, Jairo era chefe, era príncipe, Jairo ele era o dono, Jairo era um homem de alta posição no meio da sociedade, Jairo era bem visto, Jairo era um homem rico, Jairo andava com homens importantes, querido, ele apelou para todos os lados, ele recorreu por todos os seus recursos, querido, mas quando ele viu que nada do que ele fez com o seu próprio braço deu resultado em sua vida, sabe o que ele fez? Sabe o que ele pensou? Ele teve que passar por cima dos seus amigos, dos seus compatriotas, dos seus parceiros da época, mas ele falou, não, eu vou atrás desse Jesus e eu vou querer que ele entre na minha casa. Glória a Deus. Quando Jairo toma essa decisão, querido, ele vai então até a casa de Jairo. Jesus fala, então Jairo, eu vou contigo, vamos junto. Quando Jesus chega na casa de Jairo, querido, a surpresa de Jesus, há um clima de velório. O anjo ou o espírito da morte tinha acabado de passar ali, querido. Quando Jesus chega na casa de Jairo, há pessoas chorando, pessoas tristes, pessoas arrasadas, pessoas totalmente desnorteadas, porque uma menina de 12 anos veio a falecer. Jairo tinha uma única filha, e a sua filha morre, e Jairo, ele tenta com o seu próprio braço, ele não consegue, mas ele pensou, ele analisou, recebeu o conselho de alguma pessoa, acredito eu, e falaram de Jesus. Jairo foi até a casa de Jairo, foi até onde Jesus estava, falou, Jesus, você precisa ir na minha casa. Jesus falou, eu vou, Jairo, eu vou porque você está me convidando. Se eu me convidasse, Jairo, eu não entraria na sua casa, porque eu só vou na casa das pessoas que me chamam, que me convidam. Quando Jesus chega na casa de Jairo, é aquele lamento, aquele choro, as pessoas falando, Jairo, não adianta mais Jesus entrar aqui, a menina morreu. Jesus olha para a cara de Jairo e fala, Jairo, não tenha medo, Jairo. Creia, Jairo. Creia, Jairo, que a menina não está morta, a menina está dormindo, Jairo. Olha que coisa interessante, quando Jesus falou que a menina estava dormindo, a menina estava morta, no mesmo instante que as pessoas estavam chorando, pararam e começaram a rir de Jesus. No mesmo instante, as pessoas estavam chorando, aquele clima, aquele velório na casa, aquele sentimento, aquela dor, aquela angústia. De repente, Jesus fala, Jairo, a menina está dormindo. O quê? Parecia que dentro do meio do velório alguém tinha soltado uma piada. Começaram a rir. Esse homem é louco. E Jesus olha para a cara de Jairo e falou, Jairo, não temas esses incrédulos que estão duvidando da sua fé. Você foi atrás de mim. Você me convidou para vir na tua casa. Eu estou na sua casa, Jairo. Vamos zombar, Jairo. Vamos falar coisas, Jairo. Mas eu já tenho a promessa para fazer na sua vida, Jairo. Não temas, Jairo. Creia, aleluia. Creia. As pessoas vão zombar. As pessoas vão rir. As pessoas não acreditam que Deus pode fazer isso por você acontecer. As pessoas falam, imagine você, isso é impossível. Você com esse ânimo, com esse entusiasmo, com essa aparência sua, as pessoas começam a ver detalhes em mim e em você, mas elas se esquecem. Quem chamou, quem está na minha, quem está na sua casa, não é qualquer um, não é qualquer pessoa, não é qualquer Deus, mas quem está na minha, na sua casa, é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Quando Jairo acreditou, abriu a porta da sua casa, querido, a vida voltou a reinar naquela casa, aleluia! Glória a Deus! A vida voltou! Como é
é que ficou a cara daqueles no que começaram a tirar sarro depois? Aqueles que duvidaram. Ei, se tem gente duvidando de você, deixe que duvide. Pode falar para eles: duvide 7 vezes mais, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está usando a sua vida para zombar de mim. Vocês vão ver o tamanho da vitória que o meu Jesus vai te conceder nas minhas mãos. Aleluia. Riram de Jairo, debocharam dele, mas aquele clima de morte, aquele clima de perda, se tornou em alegria. Se tornou em alegria. Querido, sabe o que eu aprendo nessa terceira casa? É que Jesus quer entrar na minha, na sua casa, para levar vida. Vida com abundância, querido. Vida, porque Ele é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida, querido. Áreas da minha vida, áreas da sua vida que esteja morta, que parece que não vai dar mais nada, que perdeu o colorido, perdeu o sentido, perdeu a razão de viver. Querido, Jesus, Ele entra e restaura a vida nesse lugar que está morrendo em sua vida, na minha vida, porque Ele, quando Ele entra na minha, quando Ele entra na sua casa, a vida também chega, a vida chega, irmão. Jesus, Ele entrou na casa de Pedro, levou cura na casa de Pedro. Jesus entrou na casa de Mateus, levou perdão para a família e para os amigos de Mateus. Jesus entra agora na casa de Jairo e Ele leva vida na casa de Jairo. Glória a Deus. Jesus, e também pode fazer o mesmo com você. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e será o nosso Deus eternamente. Ele não mudou, querido. Ele continua sendo o mesmo Jesus. Aquele mesmo que entrava nas casas dessas pessoas é o mesmo que está entrando na minha, na sua casa hoje. Quarta casa que Jesus entrou, em Lucas 10, 38 e 39. Lógico, querido, que Jesus entrou em muitas casas, mas eu separei 5 casas para a gente ter uma noção do que Jesus é capaz de fazer na casa de uma pessoa, quando essa pessoa abre as suas portas para que Ele possa entrar. Lucas 10, o verso 38 e 39. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Verso 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Glória a Deus. Querido, a quarta casa que Jesus entra é para levar a sua palavra. Jesus entrou na casa de Maria e de Marta para levar a palavra dele. Na minha e na sua casa, querido, tem que ter palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser meditada, como diz o salmista Davi, de dia e de noite, querido. A palavra de Deus na minha e na sua casa, querido, ela tem que ser praticada. Glória a Deus. Porque tem muitas casas, querido, que você entra, você vê a Bíblia até amarela, tanto poeira que está aberta, naqueles 2 salmos que as pessoas parecem que só conhecem aqueles 2 textos da Bíblia. Querido, Jesus, quando Ele entra na nossa casa, querido, Ele leva a sua palavra. E sabe o que eu tenho percebido nesses últimos dias? É que casas de pessoas, o diabo tem destruído, o diabo tem feito a sua bagunça, o diabo tem feito a sua ruína, querido. Sabe por quê? Não é porque ele já veio para isso, querido, é porque ele olhou aquela casa e falou: essa casa é toda minha, está toda bagunçada, não tem a palavra de Deus nessa casa, então eu entro e faço o que eu quero. Há casas, querido, que as pessoas leem todo tipo de coisa, menos a palavra.
Tem casas, querido, que a pessoa, ela lê horóscopo, ela lê livros de magias, ela lê todo tipo de sorte que vão dizer para ela que ela precisa ler. Mas a palavra de Deus, ela não lê. E aí tem uma chave dessas pessoas, tem um chavão. Elas falam assim, eu não entendo. Baralha tudo, minha lista. Se você não entende, querido, avisa essa pessoa que acho que terça-feira tem escola bíblica dominical. A igreja tem essas portas abertas no meio da semana para ensinar. A igreja tem a porta aberta, querido, para instruir. A igreja não está brincando de ser igreja aqui nessa terra, querido. É as pessoas que brincam de igreja. É as pessoas que brincam com coisas sagradas, que no dia do seu juízo vai fazer uma grande diferença. Jesus, querido, ele entra na casa de Maria e Marta, ele leva a sua palavra. Enquanto Marta estava servindo eles, Maria sentou aos pés de Jesus e fala, pode pregar, Jesus, pode me ensinar, Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede, tu és o pão vivo que desceu do céu, Jesus, me alimenta com a tua palavra, Pai. Fala o meu coração. E o mesmo Lucas, no capítulo 6, ele tem uma passagem interessante. Ele fala de dois homens que fizeram as suas casas. Ele fala que um homem era prudente, era justo. O outro era imprudente, era negligente. A Bíblia diz que o justo, o prudente, aquele que temia Deus, a Bíblia diz que ele construiu a sua casa sobre a rocha. Quando ele fez a sua casa sobre a rocha, querida, a Bíblia fala que vieram tempestades, ventos, chuvas, e a casa daquele homem prudente permaneceu de pé. Sabe por quê, querida? Porque ele tinha a palavra naquela casa. Mas o insensato, o injusto, ele fez a sua casa de qualquer jeito. Em cima da areia, tá bom mesmo. Em cima da areia aqui tá bom. Levanta logo esse negócio aí, eu quero entrar para dentro. A Bíblia diz que vieram as mesmas chuvas, os mesmos ventos, as mesmas tempestades. E a Bíblia diz que tão grande, tão ruim foi a queda daquela casa. Ou seja, não permaneceu de pé. Há casas separadas, homem, mulheres, filhos, muitas casas, é uma bagunça. Sabe por quê? Não é porque está na moda, não é porque a mídia mostra para nós. Tudo isso, querido, já foi nos alertado antes que a mídia pudesse anunciar qualquer novidade. O que acontece nas famílias, nas casas, é que não tem a palavra de Deus. Porque se tem a palavra de Deus, você entende. Não é uma tempestade, não é um vento forte só, não é uma provação, não é um momento que nós temos que passar. Não, Deus está no controle. Não, nós vamos sair dessa junto. Não, nós vamos vencer. Não, nós vamos conquistar. Não, porque a palavra de Deus está naquela casa. Então a pessoa vai entender que o momento é de tempestade, é de tribulação, é de guerra. Mas a Bíblia diz que por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. Aleluia. A sua casa tem que ter a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está na casa do seu conhecido, de alguma pessoa que você ama, passe isso para ele. Querido, na sua casa está faltando a palavra do Senhor. Jesus levou sua palavra na casa de Maria e de Marta. E eu encerro aqui para passar para o pastor a quinta e última casa. Está também no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Esse é o mais conhecido de todos, creio eu. Glória a Deus. Verso 19 e o primeiro versículo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um dos chefes dos publicanos. E era rico. Procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus, aleluia. Querido, Jesus mandou Zaqueu descer porque Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Sabe por que Jesus queria entrar na casa de Zaqueu, querido? Porque a Bíblia diz que Deus, o nosso Pai, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E tudo o que acontecia com Jesus aqui nessa terra, o Pai eterno que estava lá em cima revelava tudo para o seu filho que estava aqui embaixo. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida no Espírito. Mesmo sendo homem, Jesus sabia, porque o Pai o revelava. Você quer um exemplo? Quando Jesus perguntou para os seus discípulos quem o povo dizia quem ele era, uns falavam que Jesus, para o povo, você, Jesus, é um profeta, é o Elias. Alguns falam que você é o Jeremias. Um homem qualquer aí, Jesus. Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Todo mundo fica quieto. Mas Jesus sabia já quem ia responder. De repente Pedro abre a sua boca e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia! Quando Pedro falou aquilo, Jesus fala assim: Pedro, não foi nem a sua carne, nem o seu sangue que falou. Isso daí foi meu Pai que revelou, eu já sabia. Porque a intimidade que Jesus tinha com o Pai, querido, tudo era revelado para ele. E aqui, querido, Jesus já sabia, porque o Pai já tinha comunicado a ele que tinha um homem naquela cidade chamado Zaqueu, e esse Zaqueu estava interessado em vê-lo, estava interessado em conhecê-lo. E esse Zaqueu, como ele era pequeno, ele ficou alvoroçado no meio da multidão, e Deus lá de cima falou: filho, esse homem vai subir numa árvore só para ver você passar. Então Jesus chega diante dele e fala: Zaqueu, desça depressa daí, meu filho, desça daí, que hoje eu vou entrar na sua casa. Meu Pai que te conhece, já sondou e conhece o seu coração, já me revelou tudo. Aleluia. Glória a Deus, seja feito. Jesus entra então na casa de Zaqueu. Sabe por quê, querido? Porque a casa de Zaqueu também é uma casa abandonada. É uma casa de ladrões, casa de gente corrupta, casa de pessoas que não tinham temor algum. O que Zaqueu fazia, junto com Mateus, e os dois eram publicanos, só que Mateus não era chefe, já Zaqueu já era. O que acontecia com esses homens, de ter essa vida, aquele exato próximo, eles estavam fazendo tudo aquilo que era contrário aos mandamentos que Jesus veio trazer para nós essa terra. Jesus falou assim: primeiro nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, depois nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Os publicanos não amavam o próximo, eles roubavam o próximo. Eles não estavam nem um pingo interessados em amar o próximo, eles queriam era tirar proveito do próximo. E hoje quantas pessoas tem no nosso meio que são assim? Elas não querem me amar no Espírito, no amor de Cristo. Elas não querem te amar no amor de Cristo. Elas querem tirar proveito de mim e de você. Homens larápios, homens corruptos. Mas Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus vai até a casa de Zaqueu. E Jesus sabia como era o ambiente da casa de Zaqueu. E quando Jesus chega lá na casa de Zaqueu, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, hoje haverá salvação nessa casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu para levar a salvação. Jesus precisava salvar a vida desse homem. Jesus precisava salvar a família daquele homem. Jesus tinha compaixão daquelas pessoas.
Querido, Jesus quer entrar na minha e na sua casa e salvar muitas famílias. Jesus, quando Ele entra na minha e na sua casa, primeiro Ele leva a cura. Quando Ele quer entrar na minha e na sua casa, quando nós abrimos a porta, Ele leva o perdão. Quando Ele entra na minha e na sua casa, querido, Ele leva a vida de volta. Quando Ele entra na minha e na sua casa, Ele leva a sua palavra. E quando Ele entra na minha e na sua casa, Ele leva a salvação. 5 princípios básicos de saber se Jesus está na minha ou se Ele não está na minha casa. Se eu tenho uma vida com Jesus, se eu falo que Ele está na minha casa, e na minha casa não tem cura, na minha casa não tem perdão, na minha casa não tem vida com Deus, na minha casa não tem a palavra de Deus, na minha casa tão pouco vai ter então a salvação. Então Jesus não está na minha casa. Jesus não pode reinar na minha casa. Mas se na minha e na sua casa tiver cura, perdão, vida, palavra, pode ter certeza que haverá salvação para todos aqueles que creem em Jesus. Se colocar de pé em nome de Jesus, venha, pastor Paulo, em nome de Jesus. Peço perdão para os irmãos, mas a minha mensagem é que o Espírito Santo de Deus continue a transformar a sua vida, edificar a sua vida e encorajar a sua vida nesta longa caminhada que nós temos até chegar no reino da glória do Pai. Amém? Glória a Deus. Aqui, pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Olhos, querido, em nome de Jesus, fecha os teus olhos por um instante, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento ao Senhor teu Deus, a esse que está batendo na porta do coração. Ele quer entrar, Ele quer reinar na nossa casa, assim como está escrito, é chegado o reino de Deus. Jesus procura um lugar para reinar, e que seja a nossa casa, que seja as nossas vidas. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós levantamos, Senhor, a nossa voz a Ti, Senhor. Oh Deus, intercedendo, Senhor, pela Tua igreja, intercedendo, Senhor, por esse Teu povo. Oh Deus, que saíram dos seus lares para estar aqui, Deus. Assim como, oh Deus, fez Maria sentando, Senhor, aos Teus pés. Oh Deus, ouvindo e se alimentando, Deus, da Tua palavra. Oh Pai Santo, Pai querido, e que a Tua palavra, Deus, possa estar encontrando, possa ter encontrado, Pai, um lugar, oh Deus, onde ela possa ter entrado, Pai, para produzir frutos, Pai, um lugar, Deus, receptível, Deus, para que, oh Deus, frutos, Deus, possam, Pai, ou se multiplicar, gerar vidas em nome de Jesus Cristo. Deus, nas casas, Deus, que o Senhor entrar, Pai, que venha, Deus, a abertura, que venha, Deus, a ver salvação, que venha, Deus, a libertação, o perdão, Pai, em nome de Jesus. A minha oração, Deus, a Ti, Deus, por cada vida que está aqui nessa noite, Pai, é que o Senhor, Deus, possa suprir, Deus, toda e qualquer necessidade, porque na vida que o Senhor entra, Deus, na casa que o Senhor entra, também as necessidades são supridas. Aleluia! Em nome de Jesus. Porque nós temos que Tu és o Deus completo, Tu não és o Deus pela metade, mas o Senhor supre toda e qualquer necessidade. Aleluia! Porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida que vem aqui nessa noite, Deus, Te louvar e Te adorar. Abençoa, Senhor, ministério de louvor, retorno do Rei. Abençoa, Senhor, cada membro, Senhor, oh Deus, da igreja Batista Shalom, Júlio de Mesquita, aleluia, Senhor, da igreja de Vilhena, no nome de Jesus Cristo, onde essa palavra, Deus, estiver chegado, Deus, onde esses louvores chegarem, Deus, nós cremos que eles vão entrar nas casas, nós cremos que a obra vai ser feita em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Louvado por Cristo, Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Mais uma vez agradeço a Deus pela vida do pastor Walter, pela vida dos irmãos do Ministério de Louvor, pela vida dos irmãos, os membros da igreja que vieram adorar o Senhor conosco. Deus abençoe grandes dos nossos prestígios. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos, Deus amado, Pai querido, eu te agradeço mais uma vez.
por essa oportunidade rica, maravilhosa, Deus, que só o Senhor pode nos proporcionar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada irmão que veio te louvar, pela vida de cada irmão que veio te glorificar, que veio buscar de ti, Pai, que veio, oh Pai Santo, juntamente conosco, Deus, bendizer o teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos na tua presença, dá, Senhor, graça para os teus filhos, Pai, para que eles possam continuar diante de ti na condição de mais que vencedores, e que a porta das suas casas, Deus, sempre possa estar abertas para ti e para a tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Põe a mão, querido, assim nessa posição, para que a mão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo, permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Põe a mão assim, ao alto da tua cabeça, será como óleo precioso descendo sobre as horas das tuas vestes. Amém, querido? Pai, em paz, que Deus abençoe grandemente tua vida, em nome de Jesus. Participa conosco da nossa inscrição, de toda a tua vida.